Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos ao meu canal Vidas e Vícios. Eu sou Arlen Mafra e eu sou um sobrevivente do crack. Eu venci as drogas. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Você retornar à vida, você recuperar a liberdade. Recuperação é isso, a coisa que o ser humano, a coisa mais preciosa que um ser humano pode recuperar é a liberdade, a autonomia de viver. Olha, hoje eu escolhi para gravar o nosso vídeo, eu vou falar de um assunto bem interessante relacionado a vícios. É a casa da minha sogra, ela mora num sítio e é um lugar bem legal. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo. É um lugar bem gostoso, que são 2.000 metros de chácara e tem uma área aqui no fundo que é muito gostosa, muito legal. Lá ela gosta muito sempre de vir aqui, a gente vem colher fruta aqui, manga, que dá muita manga, acerola, carambola, não sei quem conhece aí, quem já comeu carambola, é uma fruta super gostosa. Olha aqui o pé de carambola, muita carambola, época que as frutas amadurecem aqui, fica assim no chão, muita carambola. Acerola, nós colhemos essa semana 2 baldes de acerola, muita acerola. Manga, goiaba, que bom, né? Que legal. As coisas boas que Deus deixou pra gente, né? As frutas. Então deixa eu virar aqui porque eu quero conversar com vocês. Hoje o assunto é um assunto muito importante. Vocês não ligam aí para o barulho das galinhas, né? Dos galinheiros aqui, dos perus. Tá bom? Vai fazer parte da nossa trilha hoje. O importante é que o lugar é super gostoso. Deixa eu achar uma sombrinha aqui, que hoje está um pouquinho de calor, para a gente poder bater um papo. Eu só espero que eu não sente aqui em cima de um escorpião. Às vezes dá um monte de escorpião aqui nessa região, nessa área. Mas vamos lá. A droga, ela, principalmente as mais pesadas, né? Cocaína, crack, LSD, os ácidos, a maconha também. Mas a droga, ela é como na mente, no cérebro, ela atua fazendo uma bagunça química, né? É como se fosse uma fábrica de carro e que você entra com uma ferramenta na fábrica e começa a desregular as máquinas. E aí as máquinas ficam malucas, né? Elas não sabem mais como elas vão se ajustar para poder encaixar as peças no lugar certo e no final sair a montagem completa do automóvel, né? Ou do produto industrial. E a mente é isso, ela é uma fábrica, ela é uma indústria e ela é toda reguladinha, né? Quando alguma coisa desregula essa indústria química, e aí algum químico é desajustado, a produção de algum químico, isso vai influenciar no comportamento, né? Certamente no comportamento. A mente não vai receber, não vai perceber essas produções químicas de forma natural e a mente vai ordenar comportamentos e vai ter percepções erradas, né? Percepções erradas, ela vai fazer interpretações erradas. Interpretações ela tem que interpretar para poder indicar um comportamento, né? Para poder conduzir o comportamento. E aí você vai ter uma condução errada, interpretação errada, uma percepção errada das coisas e vai se comportar de forma errada, né? Vai assimilar as coisas de forma errada. A droga faz isso. A droga entra, ela descalibra tudo, ela bagunça tudo, toda essa produção química cerebral, e aí a mente perde a sua capacidade de percepção, né, capacidade plena, né? Perde a sua capacidade plena de interpretação, interpreta errado, né, os eventos químicos da mente, e aí os comportamentos começam a mudar. E é por isso que coisas muito sérias acontecem. Às vezes um vício, num grau assim muito elevado, ele é capaz de produzir percepções muito esquisitas.
E aí tem pessoas que matam, tem pessoas que roubam, tem pessoas que são capazes de mudar o seu comportamento da água ou do vinho para a água, né? O seu comportamento drasticamente é mudado, né? Você parece que não está convivendo mais com a mesma pessoa. Eu já até falei isso num outro vídeo nosso, né? Agora, quando chega nesse grau de mudança de comportamento radical, aí realmente é preciso de uma internação, né, para livrar a mente durante um tempo dessa intervenção química, né, do vício, da prática do vício, do uso recorrente do vício, para que a mente tenha um pouquinho de sossego, o cérebro tenha um pouquinho de sossego para ele tentar reorganizar a bagunça que foi feita química, para que a mente possa ter uma interpretação, uma percepção correta, né, das coisas, de tudo, através dos sentidos, né, dos olhos, dos ouvidos e tudo mais. Ela não esteja completamente desajustada pela bagunça do cérebro, e aí então o comportamento começa a voltar ao normal, né? Eu cansei um pouquinho aqui, peraí, deixa eu me ajustar aqui, deixa eu tentar sentar aqui. E então é isso, é basicamente isso. Tem uma outra coisa que é muito importante. E isso eu vivi essas experiências. Vou contar uma experiência para vocês aqui muito interessante que eu vivi. Quando eu estava assim, no grau mais crônico do uso de crack, eu ia para hotéis, né? E aí o dinheiro vai acabando, você vai cada vez para os hotéis mais sinistros, né? Que são os mais baratos, que são feitos exatamente para pessoas que usam drogas. Elas vão lá para se drogar. E durante muitos dias eu fiquei me drogando ali, sem beber água, sem comer. Eu quase morri, quase tive uma overdose. Aí chegou um momento que eu estava tão saturado, meu cérebro estava tão saturado da droga, que o resto que tinha eu joguei fora no vaso sanitário e dei descarga, porque eu não aguentava mais. E eu desmaiei na cama. Eu acho que eu dormi umas 16 horas, direto assim eu dormi. Acordei, fui pro banheiro tremendo, consegui tomar um banho e aí pedi uma comida, né? Pedi uma comida, comi e me refiz, me recompus. Já tinha passado o efeito das drogas, tinha passado tudo e tal. Vem só aquele remorso, né? Fiquei com muito remorso e muito triste, muito angustiado por ter levado a minha vida àquele caos, por estar num lugar daquele durante dias, me drogando, né? Acabando com a minha saúde, deixando para trás pessoas que eu devia estar me responsabilizando, trabalhando, suprindo, provendo, me relacionando. É um caos emocional. Eu já falei isso aqui no outro vídeo. Aí eu descansei mais um pouco, eu dormi mais um pouco. Eu contando esses detalhes para vocês entenderem que eu estava bem já, né? Bem assim. Já tinha passado efeito de droga, já tinha recuperado o sono, tinha recuperado a minha fome, já tinha me hidratado, né? E chegou a hora de ir embora. Eu queria ir embora daquele local, voltar para minha casa e pensando de como eu faria para resolver esse problema na minha vida, que estava muito grave, muito crônico, né? Eu estava acabando tudo, vendendo coisas para me drogar, para pagar tudo que envolve o uso de droga, né? Você tem que ir para um lugar para usar, custa caro. Depois, para você ficar recorrendo à biqueira para comprar mais, você precisa chamar táxi, essas motos que vão comprar, cobra caro, né? Isso não é barato. Opa, peraí, deixa eu dar uma desequilibrada aqui. Bom, eu sentei na cama, tava uma penumbra, assim, só um abajurzinho ligado, né? O quarto com as paredes sujas, é um ambiente muito sinistro, né? Bem pesado, né? Mas eu sentei na cama para poder, eu já tinha vestido, né, a calça, a camiseta, e eu ia amarrar o tênis para poder ir embora. Quando eu abaixei, eu estava sentado no colchão para amarrar o tênis, eu senti, sabe quando você está sentado num colchão e alguém senta do lado, o colchão abaixa, né, e o seu levanta um pouquinho onde você está, né?
Foi exatamente essa sensação, isso que eu senti. Que o colchão ao lado de onde estava sentado abaixou. Parece que um peso ali sentou, né, no colchão. E o meu lado aumentou um pouquinho. E eu fiquei muito assustado. Eu naquele momento sozinho ali no quarto, eu senti aquele ambiente ficando mais pesado, né? E quando eu olhei para o lado, não é uma forma, eu não vi uma forma, né? Mas como se fosse um vulto, uma coisa que era diferente das coisas que estavam no quarto, né? Ali no quarto. É uma figura, mas não tinha forma, ela não tinha forma. É aquela coisa pesada assim que de repente se levantou e saiu. Eu não vi caminhando, nada disso, mas aquela nuvem, digamos assim, aquela coisa densa, aquela coisa horrível, assim passando por mim. E foi uma experiência assim que me deu foi um terror para mim naquele momento. E eu me levantei rapidamente, nem amarrei o tênis direito, saí, fui pagar minha conta lá na recepção do hotel. Eu não quis nem pedir a conta no quarto, né? E aquela cena ficou gravada, sabe? Ficou ali gravada, aquela experiência, aquela coisa esquisita, sobrenatural, parecia um espírito, né? Um espírito, mas não era uma coisa boa. O que eu estava sentindo não era uma coisa boa, né? Não era uma presença boa. A partir daquele dia, eu não consegui entender aquilo, mas os anos passaram, eu tive a chance de me tratar, eu tive a chance de me recuperar, de voltar a viver de verdade, com liberdade. E nas experiências que eu tive depois, nas buscas para me fortalecer, eu disse para vocês que eu encontrei na fé. E eu tive uma experiência quase que idêntica a essa quando eu estava internado na Cristolândia, que foi o lugar que eu fiquei internado, que é uma comunidade de fé dos batistas, espalhados através de chácaras no Brasil inteiro e de unidades de triagem, de recepção nos grandes centros urbanos, né, como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, as capitais do país, onde recebe e faz a triagem. Eles estão localizados geralmente assim nas ruas mesmo, nos fluxos de uso de drogas, nas cracolândias da vida, desses lugares. Ali eles captam, acolhem, fazem a triagem, depois distribuem nas suas chácaras, nas suas unidades de tratamentos. E é um trabalho gratuito, né? Quer dizer, alguém paga a conta sempre, né? Mas quem paga essa conta são os corações generosos de irmãos, não só batistas do Brasil inteiro, dos batistas brasileiros, como de várias instituições e pessoas, né, bondosas que contribuem para esse trabalho. E então essa instituição chamada Cristolândia pode fazer o acolhimento das pessoas e proporcionar a elas o tempo que for necessário para que elas se recuperem, para que elas se tornem novamente cidadãos, cumpram seus papéis como pais, voltem a trabalhar, a produzir e viver livremente. Bom, qual é o trilho, né? Qual é o trilho dessa reconstrução? Qual é a ferramenta dessa reconstrução nessa comunidade? É a fé. É despertar a fé das pessoas, a crença. E fazer com que essa experiência de fé seja o mais profundo possível e o mais pessoal possível. Ou seja, não é fé numa coisa, é fé numa pessoa. A pessoa de Deus, representada pelo seu Espírito, representada por Jesus, e manifestada através de compreensão, acolhimento, amor, de afeto. E tudo isso gera força, eu já disse isso no outro vídeo, isso gera força. Em mim gerou uma força, uma crença, depois essa crença é personificada na pessoa de Jesus, depois essa personificação se transforma num relacionamento, esse relacionamento se transforma em eventos da vida. Então, é uma fé prática. E isso, em mim, acendeu uma paixão, um amor que eu tinha perdido. Porque eu desamei tudo ao meu redor para amar e me apaixonar pela droga, pelo vício, porque ele me trazia um prazer. A irresponsabilidade toda, a crueldade toda está nisso. É por isso que pessoas em graus crônicos
né, de prisão de vícios, elas trocam as pessoas que elas mais amam. Troca filhos, esposa, pais, todo mundo por um produto, um copo de bebida, né, um fumo, um pó, uma pedra. Isso é trágico, as pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Uma esposa tem dificuldade de entender isso, uma mãe, um pai. Como que ele pode me trocar por isso? Mas não é, é o que eu já contei para vocês, né? Essa bagunça química leva a essa prisão, e essa prisão leva a uma percepção errada, interpretações erradas. E essas interpretações erradas geram comportamentos horríveis, absurdos. Mas vamos lá, voltando aqui ao assunto, né? Então, tudo isso gera força na gente. Né? Essa força é movida a paixão, amor. Ou seja, o usuário, para ele, crônico, para uma boa recuperação, né? Para não ficar nessa linha tênue de que hoje eu estou assim, amanhã eu posso estar recaído, o tempo todo cai, levanta, cai, sem força, ele precisa se apaixonar novamente. Né? E está difícil, porque vai se apaixonar pelo quê? A vida ele destruiu, a família destruiu. Ele rompeu todos os relacionamentos, não tem vida social. Por que ele vai se apaixonar? Essa vida espiritual é muito importante. Esse relacionamento, essa descoberta da fé e transformar a fé num veículo que te leva para o coração de Deus, para o coração de uma pessoa que você tem certeza que te ama, mesmo que seja em espírito, isso vai despertar em você novamente sentimentos maravilhosos. E esse sentimento de amor, de paixão novamente, isso é recuperação, porque você recupera o que você perdeu, né? Você recupera esse amor, essa paixão, coisa que um comprimido não vai te dar, ele não vai te dar esse sentimento, né? Ele vai lá mexer no seu cérebro, mas ele não vai te dar. A hora que você parar de tomar, acabou, você volta novamente para aquilo, você não se apaixonou por nada. E, bom, voltando ao assunto, eu tive essa mesma experiência nesse lugar, né? Essa mesma nuvem, só que de uma forma diferente, com leveza, né? Trazendo paz, sossego, trazendo certeza de bondade. Eu senti essa mesma nuvem tomando conta de mim. Então, veja só, qual é a conclusão que eu chego? Eu não quero transformar uma experiência pessoal minha numa regra, né, generalizada. Assim, né, vale para tudo, vale para todos. Não. Mas eu posso garantir para vocês que o vício no seu estágio crônico, que a droga principalmente no estágio crônico, ela é uma chave que ela abre algumas portas do cérebro, da mente, através dessa bagunça química cerebral, por onde entra não somente o prazer, não somente experiências prazerosas, mas entra também seres, espíritos sinistros. E o que ele faz? Ele é dono da vida da pessoa? Não. Mas são entidades que encontram lugar para se esconder. Sabe quando um ladrão entra na sua casa, quando você deixa a porta aberta? Ele não faz nada, mas ele se esconde. Ele vai esperar o momento certo para agir, para roubar, para te atacar. Qual será o momento? Um momento vulnerável seu, um momento que você estiver dormindo, um momento que estiver silencioso, que todo mundo foi embora, um momento que estiver propício, né? Que não tiver ali nenhum aparato de segurança. Né? Então, esse ladrão vai fazer o quê? Vai sair do seu esconderijo e vai andar pela casa. E vai abrir as gavetas e vai ver o que tem de valioso para ele poder levar. É exatamente isso. Essas entidades, elas aproveitam uma mente bagunçada, um cérebro bagunçado, uma mente aberta, uma mente fragilizada, uma mente doente, uma mente que não controla mais seus comportamentos, uma mente que não controla mais sua vida. A mente do usuário crônico de drogas, ela não controla mais a vida. Você não pode acordar e dizer, bom, agora eu vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro, vou comprar as coisas, vou suprir, vou pagar as contas direitinho e tal. Não, acabou isso. Pelo contrário, você acorda pensando, o que eu vou fazer para eu encontrar dinheiro, para eu poder repetir a dose, para eu me drogar novamente, continuar me matando, continuar matando as pessoas, continuar destruindo a minha vida. E aí essas entidades, esses espíritos, digamos assim, eles se escondem
né, simbolicamente eu estou falando, eles se escondem em algum ambiente da vida da pessoa, esperando o momento certo, a fragilidade, o momento em que ele vai poder agir. Como que ele age? Influenciando, potencializando agora os comportamentos ruins. Porque, como eu disse, a mente tem percepções erradas e essas percepções erradas vão gerar comportamentos errados. E esses espíritos ficam potencializando esses comportamentos, trazendo sugestões, né? A pessoa tem dinheiro, se você matar, você vai ficar com o dinheiro dela. Sabe onde você vai arrumar dinheiro? Ó, tá ali, se você roubar, e vai potencializando isso. Por isso que tem pessoas que ficam fracas demais e se entregam demais, matam os pais, matam os avós. Por quê? Porque esse espírito potencializou uma inclinação que a pessoa já tem. É lógico, é uma inclinação que ela já tem, para o mal às vezes, né? É uma mente aberta para essas experiências. Então, eu sempre digo para as pessoas que me procuram, dizendo como que eu faço para poder me livrar disso, me tratar disso. A primeira coisa em relação ao vício que tomou conta de um modo geral, bagunçou o cérebro e a mente não interpreta mais, não consegue assimilar mais, né, ter percepções corretas e isso está influenciando o comportamento completamente, você não domina mais nada, você é dominado, é escravo, você precisa dar um tempo para o seu cérebro, dar um tempo, você precisa interromper essa prática do vício, interromper. Consegue sozinho? Não, não consigo. Consegue com a ajuda da família? Tentei, não consigo. Então se interna. Em algum lugar você tem que se internar. Em algum lugar você tem que dar um prazo, e que seja de mais ou menos de 3 a 6 meses, para interromper o ciclo, e aí a mente começa a se organizar novamente, o cérebro começa a voltar à produção normal, ajustar suas máquinas para produzir as químicas que você precisa. Resolvido isso, você sai do processo de abstinência, processo horrível de abstinência, da falta, daquela coisa horrível pela falta, né, do vício. E a partir daí você precisa de uma experiência também de fé, uma experiência espiritual. Você pode até aderir a algum programa, né, em Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, enfim, tem vários aí. Você pode aderir a algum programa para a sua vida, para retomar a sua vida, você se redisciplinar, você organizar. Opa, parece que caiu uma manga aqui, ainda bem que não caiu na minha cabeça. Para você se reorganizar. Mas você precisa desencantar a sua mente daquilo que foi encantado e reencantá-la. Você precisa descobrir esse caminho de fé, esse caminho espiritual que vai trazer para você novamente a paixão. A gente não se apaixona por um programa, a gente se apaixona por pessoas, né? O amor foi feito para ser dedicado a pessoas, né? A gente se apaixona pelos animais, a gente se apaixona por pessoas. Então Deus, Cristo, é uma pessoa, mas o acesso a Ele não é através de um ritual, é através da fé. Eu preciso despertar a minha fé. E como que eu desperto isso? Na prática, convivendo com pessoas que estão nesse caminho de fé, me entregando a esse novo ambiente de fé, e praticando essa fé, crendo que realmente eu estou acompanhado, eu não estou sozinho, eu não vivo sozinho, alguém espiritualmente está comigo. Esse alguém é Deus, que quer me ajudar, que quer o meu bem, que tem bons planos para mim. Eu preciso me apaixonar por isso. Aí, meu amigo, ninguém te segura. Aí você está livre, liberto de tudo isso. Agora você foi reencantado. Eu espero que essas minhas experiências contadas aqui e em tantos outros vídeos que eu vou contar, experiências que vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. Eu espero que te ajude. Tá? Um beijo no coração de vocês, mas antes eu quero pedir que você curta, dê um like, se inscreva, compartilhe o meu canal e comente. É muito importante para o YouTube perceber que o conteúdo está sendo interessante, está sendo importante, isso ele entrega mais, tá bom? Um grande abraço para você.